Olá, jaconeiro, olá, jaconeira, olá, papada. Está no ar o Papo Online, o programa do Esporte Clube Juventude na TV Papo by Bitcom. Papo Online no oferecimento de internet fibra Bitcom. E o nosso convidado deste sábado é Roberto Maschio, técnico da equipe de aspirantes do Juventude, o Sub-23, que está disputando o Campeonato Brasileiro da categoria. Roberto, seja bem-vindo aqui na TV Papo, tudo bem? Tudo bem, Pedro? Um prazer estar participando aí. Um abraço especial, torcedor jaconeiro. Está se acostumando com essas situações de entrevista agora também, né? Disputando o Campeonato Brasileiro, é uma novidade para ti também, né? É, novidade, aos pouquinhos a gente vai se adaptando se adaptando e se acostumando, né, com esse tipo de situação. Pois é, até porque tu teve um crescimento grande no clube de uma forma rápida, né? Até pegando o teu currículo aqui, chegou há pouco tempo no clube e já passou por quase todas as categorias, né? Tenho me preparado bastante para que quando as oportunidades aparecessem eu estivesse realmente preparado para encarar os desafios, né? Comecei na categoria Sub-12, na escolinha do Ju, a convite do professor Jonas, e auxiliava o Sub-10 também, e aí fui fazendo a escadinha ano por ano ali dentro do clube e estando preparado para encarar idade por idade, eu tenho dado esses passos aí com muito trabalho, com muita humildade, e eu tenho conseguido suprir as necessidades de todas as categorias. Sub-12 foi lá em 2016. Isso, 2016, iniciei ali em janeiro para fevereiro de 2016. São 5 anos então de juventude. Indo do quarto para o quinto agora. Sim. E tu sempre quis ser treinador de futebol? Como é que começa teu interesse pelo futebol? Chegou a jogar? Jogava amador, aí não cheguei a ser jogador profissional, mas sempre gostei muito de futebol e iniciei na universidade, na FSG, na educação física, né, no curso de bacharel, e tive a oportunidade de fazer um estágio curricular necessário da universidade, né. E aí eu acabei gostando, me adaptando e comecei auxiliando em todos os lados, parte técnica, preparação de goleiros, parte física. E aí foi acontecendo muito naturalmente. Eu não projetava, não imaginava que fosse acontecer de ser treinador lá atrás, mas a partir do momento que eu me encontrei e me adaptei na função muito rapidamente, eu fui encarando com seriedade e estudando a profissão afinco, né? Sim, embora não como treinador, mas o futebol sempre fez parte da tua vida. Sempre, desde muito pequeno, sempre jogando futebol, sempre acompanhando futebol, sempre fui um apaixonado por futebol, um adorador do esporte, né? Sim, e a gente percebe nesse momento que muitos ex-jogadores, depois de encerrar a carreira, buscam a qualificação e viram treinadores. Acho que a maior parte dos treinadores hoje, nos principais clubes do mundo, foram jogadores antes, né? Tu não chegou a ter essa experiência com o profissional? Não, no futebol profissional não cheguei a ter experiência. Acredito que o ex-atleta vai estar sempre um passo à frente por ter tido essa vivência dentro do campo, mas acredito que tem espaço para os dois. E acredito que o jogador de futebol que se preparar, que estudar, que correr atrás, vai estar sempre na frente de quem não jogou. Eu tenho essa convicção. Isso é tema até na universidade, por exemplo, quando você começou assim, a ser trabalhado? Não, nos cursos da CBF se comenta muito isso. O contato com ex-jogadores nesses cursos aí que a gente tem são muito bons, porque a gente pega muita coisa da vivência deles, né? E com os jogadores no dia a dia também se pega muita coisa em que a gente tem que ter muita sabedoria e entendimento para poder pegar para si e usar no dia a dia, né? Sem dúvida. E como é que está sendo essa missão agora do Sub-23 do Juventude, né? Que é a primeira categoria abaixo do time principal, uma campanha no Campeonato Brasileiro com as principais equipes do país? Tem sido uma responsabilidade muito grande, tem sido um desafio muito bom, tenho criado muita casca, ganhando as experiências necessárias para o futuro, né? Tem sido um desafio ímpar, assim, tenho tido dia a dia de muitos desafios, mas também de muito trabalho e com a ajuda de um staff, de uma comissão técnica que dá muito suporte e muito conforto para trabalhar o dia a dia, né? E um plantel também muito trabalhador, de jogadores que estão buscando espaço, que visualizam um futuro dentro do clube e tem sido um dia a dia leve e de muito trabalho. Digamos que a montagem dessa equipe ela foi até rápida, né? Porque o Juventude é convidado para participar da competição,
tinha jogadores de base ainda naquela incógnita do que seria o calendário, né? Até a questão da comissão técnica também, já que o Zanella estava no time profissional. Como é que foi essa montagem de grupo para já encarar uma competição? Acho que deve ter sido em um mês, mais ou menos. A nossa definição para o Campeonato de Aspirantes foi de uma semana para outra, e a gente já começou a projetar o plantel que ia se apresentar, e de jogadores que já estavam no plantel profissional ali para completar treino, jogadores 2000, 99, e a gente sabia que a gente podia contar com eles, e alguns jogadores que estavam em casa, né? E além dos jogadores que estavam completando esse time B, que antes de apresentar o 23 para o Campeonato Brasileiro, a gente estava trabalhando ali com eles. Então foi fácil até a montagem, foi rápida, porque a gente tinha jogadores em atividade e jogadores do plantel sub-20 que estavam em casa e que rapidamente a gente fez o contato e se apresentaram para se integrar o grupo, né? Sim, até olhando mais ou menos assim a base que você tem utilizado como titular no time sub-23, são atletas que vários deles já passaram, pelo menos em treinamentos no profissional, tem os goleiros que estão alternando também, né? Isso facilita até o processo para a formação de um time de aspirantes? Facilita bastante, porque eles descem de treinamentos do profissional com mais casca, com mais experiência, mas nada como o jogo para acrescentar isso a eles, né? Então a gente tem tido facilidade no que diz respeito a passar informações dos jogadores, porque eles já vêm ali do Pintado, do Zanella, do Dino muito preparados já. E a gente só adiciona alguma pitada aqui, alguma pitada ali de organização, e eles já chegam muito bem para nós. Até trazendo mais assim para o torcedor que ainda não pôde acompanhar os jogos, enfim, um pouco dessa gurizada assim. Por exemplo, para o gol, você tem utilizado o William e o Deuner, né? Quais são as diferenças assim e o porquê dessa troca? É uma orientação também, uma combinação da comissão técnica? É uma combinação do Márcio, né? Do Márcio com o John, que é o nosso preparador de goleiros, e o Márcio, preparador de goleiros do profissional. E a gente tem feito esse revezamento dos dois goleiros que se revezam como o terceiro goleiro do profissional, né? O William é um jogador 98 e o Deuner é um jogador 2000. Então a gente tem revezado esses goleiros aí para que eles adquiram experiência e casca dentro dos jogos, né? Isso, vamos passar para a defesa agora. Tem o Shoa, tem Kelvin, Alessandro, tem o Odivan, jogou o último jogo também, né? O Dimitri também, todos aí jogadores que de alguma forma já passaram pelo profissional, até o Alessandro antes no Figueirense, né? Como é que está sendo também essa tua escolha para definição? Tenho tido opções para definir a equipe, né? Tenho tido opções muito boas ali nessa linha defensiva. São jogadores de idade sub-20, o Alessandro e o Odivan sub-21, então são jogadores muito jovens e que necessitam dessas experiências, dessas vivências em jogos grandes, né? De Campeonato Brasileiro, concentração, viagens, necessitam dessa carga de jogos para que cheguem depois no profissional com maior bagagem, né? Sim. No meio campo tem o Bruno Camilo, por exemplo, que tem vários jogos no profissional, fez gol em Campeonato Gaúcho também, né? É teu capitão, né? O que ele está acrescentando nesse time? O Bruno Camilo é um menino que trabalha demais, um menino muito dedicado. Não é à toa que ele veste a braçadeira da nossa equipe. É um menino que a gente visualiza muito futuro nele, né? Tem nos ajudado demais, tem nos dado um suporte embora não tenha tanta experiência, mas tem nos dado um suporte maior no que diz respeito à comunicação dentro do jogo, a comunicação de um vestiário. Tem nos ajudado muito nessa parte também, além da parte técnica e tática, que ele tem muita qualidade também. E inclusive ele pode jogar em várias posições do meio campo, né? Acho que até nos profissionais ele chegou a jogar mais centralizado, pode ser segundo, e te dá essas alternativas também. Ele é um jogador que ele é polivalente naquelas funções de meia cancha, ele consegue fazer primeiro homem, segundo, até um terceiro, então ele nos dá alternativas dentro da partida também, né? Sem precisar alternar alguém que esteja no banco. Então ele é um jogador que consegue cumprir várias funções dentro do meio campo, né? E tem outro jogador que foi contratado justamente para ter essa experiência e quem sabe depois ir pro profissional, que é o João Pedro também. É outro jogador que também tem essa versatilidade. O João até no primeiro jogo lá do Sampaio fez uma primeira função de meio ali para nós e em conversas de treinamentos a gente tinha projetado alguma coisa nesse sentido, dele ser esse primeiro homem para nos fazer essa saída de jogo, né? Acabou que com os treinamentos da sequência a gente inverteu o nosso triângulo que a gente vinha jogando e ele se tornou esse último homem de meio campo, que também consegue fazer as três funções que nem o Bruno Camilo. Então dentro das partidas eles conseguem fazer essas trocas e se revezar nessas funções aí, é dada a liberdade, claro que dentro do treinamento, para que eles consigam fazer isso. Pois é, vamos para frente agora. Tem o Ares, que
fazendo gol adoidado, tem o Gilson que jogou contra o CRB na Copa do Brasil e o Marcos Vinícius que nos últimos jogos aí fez um golaço, inclusive, né? São alternativas também que tu tem pra frente aí. São jogadores de muita qualidade individual e que têm crescido muito nesses jogos importantes, né? Tem nos dado uma sustentação boa lá na frente. São jogadores que oscilam ainda dentro das partidas por terem pouca idade e por estar tendo essa vivência de jogos de mais casca agora, né? Mas são jogadores que a gente enxerga muita projeção e visibilidade neles no futuro do Juventude. Estamos conversando com o Roberto Maschi, o técnico dos aspirantes do Juventude Sub-23, aqui no Papo Online, no oferecimento de internet fibra Bitcom. Roberto, você comentou que futebol, desde criança, faz parte da tua vida, assim, né? Qual é a tua principal referência, assim, esportiva? Quem mais te influenciou, assim, para gostar do futebol? Um jogador, assim, que sempre me influenciou muito foi o Pirlo. Me influenciou por as suas características dentro do jogo, né? E gosto muito do Bernardinho, treinador de vôlei. É um cara que já li a biografia, sei das suas características. O Tite aqui também é um cara que me inspira pela sua postura, pelo seu perfil de trabalho e algumas pessoas do dia a dia também no momento são pessoas que me inspiram e que me dão que me dão visibilidade para me espelhar neles, né? Uhum. Pirlo, que era um meia, que foi recuando e virou um armador ali de trás, é o que tu quer fazer com o João Pedro? Pode ser. Uhum. Mas é justamente por essa... Tu gostava do Milan também? Sim, demais. Uhum. O Milan, o Pirlo naquela época com Nesta, com Cafu, com vários jogadores de muita qualidade, né? Sim. Eu acho que eu sou um pouquinho mais velho que tu. Eu tenho 27, tu tem 26. Eu tenho 26, né? Mas a gente jogou videogame, né? No Play 2, talvez no 1. Sim. Jogava com o Milan, né? Sim, direto. Muito Milan, bom. Barcelona com o Thierry Henry também. Né? Sim, né? O Pirlo era jogador diferente. Para bater falta também. É referência, né, da bola parada. Isso. Mas no videogame é mais fácil porque a gente controla, né? Mas na vida real tem a questão da liderança, né? Tu citou o Bernardinho, principalmente. Tem o livro dele, né? O que tu te inspira nesse sentido, assim, do cara ser o técnico e ser ao mesmo tempo um gestor ali, um líder? O Bernardinho me inspira pela sua personalidade, né? Pela forma que ele liderava a seleção de vôlei, né? Pela forma em que ele era duro, mas ao mesmo tempo ele conseguia abraçar todo o grupo dele e fazer com que tivesse desempenho, né? Então eu me inspiro no perfil e na conduta que ele tinha, né? Dentro dos jogos, muito ativo, muito participativo, nos treinamentos também. E a história dele, né? Por ser um cara que veio de baixo também, de uma outra profissão, enfim. É um cara que eu me espelho, assim, pra minha profissão, né? Sim, e a gente falou dessa questão de videogame, né? Ao mesmo tempo que é um simulador, tem momentos em que ele contribui, porque eu acho que a gurizada toda joga também, né? Jogos mais complexos hoje e tal. Em algum momento do teu trabalho tu conseguiu casar isso? De que tipo de forma isso pode colaborar até com os jogadores? Sabe que existem estudos que dizem que o conhecimento declarativo é muito importante para que no conhecimento processual, que é aquilo que tu faz, tu tenha um bom desempenho. Então aquilo que tu enxerga, aquilo que tu vê, é aquilo que tu realmente executa dentro do campo. Então existem já estudos que comparam isso e que a efetividade e a ajuda que tem o videogame e o jogo de rua, por exemplo, é um comparativo que se faz e jogadores que têm jogadores jovens, né, 10, 11, 12 aninhos, os estudos comparam isso. Jogadores que têm esse videogame na vida conseguem ser melhores nas tomadas de decisão dentro do jogo, por já terem aquela noção de mexer taticamente dentro do videogame. Então já existem estudos comparando isso. Sim, e até para compreensão tática, daqui a pouco o treinador pede para ele executar uma tarefa e ele já está familiarizado com o jogo. Exatamente isso. Aí tu fechou a questão desses estudos, que a Universidade de Viçosa tem feito muitos estudos em cima disso, e é exatamente isso, tu concluiu perfeitamente. Sim. Eu já li a respeito também estudos que aí, de forma contrária, talvez já tenha acompanhado também, que é a questão da concentração, que o jogo pode desconcentrar um pouco. Vocês já trabalharam sobre isso também? Também existem comparativos nisso, mas dentro do meu dia a dia, nessa categoria eu não costumo usar, por os jogadores já estarem no estágio final, mas é muito importante o uso dessas ferramentas nos estágios iniciais, né? Até os 14, 15 anos eu acho muito importante e muito válido o uso dessa ferramenta.
Sim, então você começa no Juventude 5 anos trabalhando com sub-12 e agora já está com 21, 22 anos, né? A tua ascensão em 5 anos é de pegar atletas com 8 anos de diferença, talvez, né? Muda para ti a forma de lidar com cada... Você citou esse exemplo de videogame para alguns, para mais velhos para outros, mas até o teu comportamento com os demais jogadores também precisa mudar? Precisa sim, precisa ser o diálogo que eu tenho com um jogador de 12 aninhos não é o mesmo que eu vou ter com o de 13, nem com o de 14, e muito menos aquele de 20 e 21, né? Então a forma de passar o conteúdo, de aplicar o conteúdo é totalmente diferente pelo jogador de 12 e o de 21 compreender as coisas de uma diferente forma, né? O jogador de 12 anos ele ainda tem um egocentrismo, né, no seu cognitivo. Aí com 20, 21, 22 já está totalmente completo e a relação com aquilo que quer se passar é totalmente diferente. Então muda muito de idade por idade, por cada idade ter uma necessidade diferente cognitivamente, né? E como acontece no jogo contra o Paysandu, por exemplo? O pessoal entende que o Wellington Silva e o Roberto precisam participar ali do jogo para ganhar ritmo, não podem jogar na Copa do Brasil, e aí são jogadores mais experientes, mais velhos até, que com mais história no futebol que tu, por exemplo, também. É diferente, né? Com certeza, eles nos agregam muita experiência, eles dentro do vestiário, dentro do jogo, eles dão uns toques diferentes para a meninada, né? Alguns toques assim de atalhos que eles já têm por ter mais experiência e mais rodagem dentro do campo de jogo, né? Então são questões às vezes básicas, mas que aquele toque dentro do jogo ajuda demais. E nós sendo essa equipe B, essa equipe sub-23 do Juventude, a gente está ali justamente para dar esse suporte ao profissional, para dar rodagem àqueles que estão em cima e precisam, ritmo de jogo, e claro que a gestão para aqueles que são mais novos já vinha sendo feita pela possibilidade disso acontecer, né? Então eles vêm, nos ajudam muito, vêm com ânimo para nos ajudar, vêm com uma postura muito boa para nos ajudar nos treinos, para nos ajudar nos jogos. O Roberto Menino, você comentou que não tinha essa inspiração assim para ser técnico, né? O que você queria ser quando criança? Olha, eu imaginava ser alguma coisa na questão administrativa, sabe? Ciências contábeis, até iniciei a faculdade de ciências contábeis e depois mudei para educação física. Eu imaginava para esse lado. Aí a coisa foi acontecendo e eu fui levando a sério e me dedicando na profissão, né? E aí dentro da profissão, né, você comentou sobre esses estudos, do uso do videogame, enfim, quais são, além da formação de educação física, né, as formações que você busca, as qualificações dentro do futebol para se especializar como técnico? Eu tenho as certificações da CBF, C, B e A. Então a certificação C te dá a possibilidade de treinar meninos até 12 anos, a certificação B até 20 anos e a certificação A profissionais. E aí tem a certificação Pro, que daí é por convite, e assim que eu concluir a certificação A, eu estou apto a ser convidado a fazer essa certificação Pro, que daí é para treinadores que já estão em competições internacionais e tudo mais. E além disso eu tenho uma especialização na Universidade Federal de Viçosa em futebol, foi aonde eu tive a maior experiência, a maior imersão dentro da ciência do futebol, daquilo que se estuda, daquilo que é aplicável dentro do treino, né, e daquilo que se consegue colocar para dentro do jogo, né. Com relação à tomada de decisão, com relação à parte cognitiva, como o cérebro aprende, esse tipo de assunto é muito abordado lá dentro. A gente percebe ainda um pouco digamos, talvez, preconceito com essa parte científica no futebol. Ainda há bastante pessoas adeptas muito do empirismo, né? E você, como um cara novo, assim, entrando no futebol, teve que enfrentar esse tipo de barreira, superar esse tipo de barreira por não ter a experiência como jogador ou até por ainda ter uma experiência curta em termos de ser treinador? Não, eu nunca tive nenhuma barreira com relação a isso. Acho que o equilíbrio entre o estudo e a prática ela tem que acontecer, a teoria e a prática ela tem que andar junto. Nunca tive nenhum lado negativo com relação a isso e nunca tive experiências negativas, muito pelo contrário, sempre experiências positivas. E acredito que a teoria e a prática elas andam muito em conjunto. Onde é que esse time do Juventude aí pode chegar nos aspirantes, né? Dá para, quem sabe, brigar por um título, alguma coisa assim, pelo que você tem acompanhado do campeonato? São jogos muito iguais, né, Pedro? Então, são jogos que se igualam muito, as equipes têm usado todos os jogadores acima da idade em todos os jogos e jogadores estourando 23 anos e a gente optou para usar jogadores mais jovens para dar essa rodagem. A gente imagina ir passo a passo
passar de fase, e depois na próxima fase são jogos de ida e volta, e aí projetar sim classificação para as fases finais. A gente projeta isso pela força da camiseta, pela força da formação que tem a base do Juventude, e a gente projeta chegar longe sim. E como é que estão os meninos nesse sentido também, né? Porque talvez boa parte deles fosse disputar um estadual sub-20 e já estão encarando uma competição acima da idade, né? Como é que tá até a animação deles para jogar um campeonato como esse? Eles se sentem muito motivados, e o sentimento que nos coloca é o sentimento de valorização, né? O sentimento de ser visto. Então é isso que a gente tem passado para eles no nosso trabalho, no nosso ambiente de trabalho, e eles têm estado muito motivados a se mostrar individualmente, mas claro que a parte coletiva forte, eles têm o entendimento de que as individualidades vvão aparecer, né? Sim. Simplificando assim, esse teu time joga no 4-3-3, né? A base é um 4-3-3. Os meias ali alternando, né? Entre um pouco mais à frente, um pouco mais atrás. Exato. Esse é teu esquema preferido? Tu tem uma definição fixa assim de modelo? Ou o elenco te oferece, tu alterna? Como é que é a tua concepção assim como treinador? A minha concepção como treinador é de observar as individualidades primeiro, para depois definir aquilo que se pode colocar como comportamentos de jogo. Então eu tenho usado um 4-3-3 quando eu estou com bola, quando eu estou sem bola eu tenho usado 4-4-2, 2 linhas de 4 e dois homens à frente. Então dependendo muito das características dos jogadores que se tem no plantel, isso muda muito, varia muito. Então a gente tem que estar muito consciente daquilo que os jogadores conseguem nos oferecer para ir colocar os comportamentos que a gente quer chegar. Sim, e aí, claro, podendo alternar essa base, até em questão de mais de estilo, de ideia, tu também alterna de acordo com o jogador, de propor um pouco mais, daqui a pouco defender mais, isso também acontece? Com certeza, a gente fez um jogo, um modelo de jogo para sub-17 lá em Santiago extremamente defensivo e de transições, de contra-ataques, de ataques rápidos. E agora aqui no transição, no 23, a gente tem adotado um jogo mais apoiado, um jogo de mais aproximações, pelas características dos jogadores serem totalmente diferentes de categoria para categoria, né? Sim. Então, dependendo das individualidades, a gente altera modelo de jogo, altera comportamentos de jogo, né? E nesse momento, a definição de como os aspirantes do Juventude jogam, ela é tua? Ela é minha. Claro que tem algumas características bem parecidas com o Pintado. Por exemplo, o Pintado usa a linha mais alta, a gente em alguns momentos de jogo também usa. No primeiro tempo dos jogos a gente tem adotado bastante esse comportamento de uma linha um pouco mais alta. Algumas coisas se assimilam, mas é totalmente dada a liberdade justamente por isso, das individualidades serem diferentes, né? Sim. O último jogo mesmo você usou 2 zagueiros canhotos, né? O Odivan pela direita. Isso é um problema? Como é que ele está adaptado a isso? Problema não é a questão de adaptar dentro do jogo, né? Eu já vinha usando o Alessandro e Kelvin também, 2 canhotos também. Então, para a equipe toda não foi diferente. É diferente para quem faz o lado direito ali, por exemplo, o Odivan e o Alessandro, que vinham fazendo, tem um pouquinho mais de dificuldade. O adversário tira o pé esquerdo que vem para dentro e induz ele aí para o pé direito, mas aí é questão de adaptação e da qualidade dos jogadores para improvisar e para resolver o problema do jogo, né? Sim. Há pouco tempo atrás você estava com o Sub-17 em Santiago, né? A equipe que foi até as finais da competição, foi vice, né? Vice-campeão, né? E foi por pouco que não conquistou o título também. Desse Sub-17 aí você já utilizou o Taylor, né? Acho que tem o Dudu também jogando. Isso. Dá para aproveitar nos aspirantes, é uma diferença de 6 anos, né? Mas dá para aproveitar algum desses garotos? Com certeza, a gente tem no plantel ali o Kelvin, que a gente visualiza muito futuro nele, é um jogador 2002 também, o Henrique Sagui, que é um 2002, o Dudu, que vem entrando nas partidas, vem nos ajudando muito, e tem um 2003 também, que é o Taylor, que tem entrado nos jogos, aí é um menino que tem 17 anos, e a nossa pretensão é justamente dar casca e rodagem para os jogadores jovens, né? Sem dúvida. Roberto, você se imaginava assim, com 26 anos, já sendo técnico dos aspirantes do Juventude, lá em 2016, quando entrou no clube? Assim? Olha, com modéstia à parte, eu sempre imaginei, com muita seriedade e humildade, fazer o passo a passo ali dentro e fazer bons trabalhos para conseguir essa escadaria. E realmente eu imaginava assim, fazer o comando dessa equipe, e assim como eu fiz o comando do 20 no início do ano, do 17, do 15, assim como eu fiz todos os outros, encarando com muita seriedade e com muito foco, né?
E a integração com o profissional, Roberto? Você quase teve a experiência de comandar o time contra o Cuiabá, mas aí acabou testando positivo. Mas como é que tem sido esse diálogo com o Pintado, a participação junto na comissão técnica ali, até para aprender, né, com os mais experientes também? Tem sido muito bom. Antes da gente apresentar no campeonato de aspirantes para fazer a preparação, eu vinha fazendo uma equipe B, e no turno contrário dessa equipe B eu vinha fazendo auxiliar ali no profissional, então eu vinha tendo a vivência ali, e o contato com o Pintado, com o Dini, com o Zanella tem sido muito bom, muito válido, com o Márcio, com o Jean, com o Marcão ali no profissional, foi muito válido, né, ter tido a vivência ali dentro por aqueles 2-3 meses, e o Zanella é responsável pelo link, né, de toda a base com o profissional, por ser o auxiliar técnico da casa, fixo da casa. Então ele é totalmente responsável em fazer esse link do profissional com a base, mas a gente tem contato basicamente diário com o professor Pintado, e o diálogo é muito aberto, muito franco, e as conversas que a gente tem tido têm sido muito boas, e a abertura que eles têm conosco ali da base é muito boa. A torcida do Juventude, ela gosta muito de ver os jogadores da base jogando no profissional, né? A gente já falou desse teu time de aspirantes, vários que já tiveram alguma oportunidade, né? Tem rolado essa conversa de daqui a pouco ficar de olho em algum jogador ali que, não para o ano que vem, mas quem sabe ainda esse ano na Série B possa aparecer, ser aproveitado. Vocês já chegaram a comentar sobre isso? A gente tem diálogos assim, diretamente, diariamente. O Zanella, como eu falei, ele é o responsável por fazer esse link. A gente tem comentado sobre alguns jogadores que precisam dessa rodagem no aspirante para chegar mais pronto lá em cima para o Pintado, né? Para ele poder usar de imediato, não só entrando dentro das partidas, mas até começando. Então, se tiver algum jogador que se destaque nessas próximas rodadas que a gente tiver aí no Brasileirão de aspirantes, com certeza ele vai estar puxando para cima para ajudar no time principal. Estamos conversando com o Roberto Maschio, técnico do Juventude de Aspirantes, aqui no Papo Online, na TV Papo by Bitcom, no oferecimento de internet fibra Bitcom. Roberto, a tua ascensão aí te deixou mais famoso também? Como é que tá o desempenho na noite aí, tá bom? Não, tô namorando, tá casado, tô quietinho. Tá tranquilo, porque o cara ficar famoso, né? Começa a aparecer na TV e tal. Não, o desempenho sempre foi bom, né? Mas agora tô quietinho. Legal. Roberto, obrigado por participar aqui do Papo Online. Uma boa experiência aqui, conversar um pouco sobre esse time de aspirantes, até porque daqui a pouco vários desses jogadores e até você vão estar participando do time profissional também do Juventude. Muito obrigado pela participação e sucesso aí no Juventude de Aspirantes. Eu que agradeço o convite aí, Pedro. É muito bom o nosso bate-papo, a nossa conversa aí, sempre à disposição para estar conversando com vocês aí. Deixar um abraço especial ao torcedor jaconeiro. Valeu, Roberto Maschio. Esse foi o Papo Online deste sábado. Lembrando que neste domingo, 6h15, tem CRB e Juventude pela Série B do Campeonato Brasileiro, a abertura do retorno da competição Verdão, buscando o acesso. Até mais, um abraço. Muitas coisas a gente aprende ao longo da vida, outras delas a gente esquece e não lembra jamais. O que levo gravado no peito